Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Dentro de alguns instantes, quando acabar o jogo do Santos, o Corinthians será campeão oficialmente no primeiro turno. Faltam alguns instantinhos, o Grêmio com o jogador a menos, está empatado o jogo. E sabe aquela fazinha final? Empatando o jogo, o Corinthians será matematicamente campeão do primeiro turno. O Corinthians que empatou com o Flamengo num grande jogo essa tarde, foi prejudicado pela arbitragem, depois teve o segundo tempo de sufoco, enfim, foi um jogo sensacional, nós vamos mostrar tudo em detalhes para você. Também sensacional São Paulo ontem, não só saiu da zona do rebaixamento, quando conseguiu uma vitória heróica contra o Botafogo, um negócio sensacional. O Palmeiras, de novo enrolado, de novo com problemas, ganhou do Avaí, mas não tem mais Felipe Melo, uma confusão. Vamos ver o que vai acontecer. Nas próximas horas, Neymar assina com o Paris Saint-Germain. Enfim, o que não faltam são temas para o programa de hoje. E por causa desse momento de brilho do Corinthians, a gente tem a alegria de receber mais uma vez o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Corinthians e que começou no Flamengo, nosso querido Marcelinho Carioca, que hoje foi um sucesso lá na Arena do Corinthians. Boa noite, Marcelinho. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos do Mesa. Prazer estar aqui. Bacana. E conosco também, para falar do Palmeiras, que ele ama tanto, o cara que adora futebol e que é sempre um telespectador do Mesa, hoje está com a gente aqui o nosso querido Maurício Manieri. Boa noite, Maurício. É campeão, tá? Boa noite, querido Flávio. Prazer todos na mesa aqui. Prazer enorme estar com vocês aqui, viu? Sou muito fã do programa. Legal. Empatamos? Então somos campeões? Empatamos quem? Eu não entendi. Empatamos Santos e somos campeões Corinthians do primeiro turno. Chico, você aceita isso? Não, é um negócio tão ridículo. Nós, campeão do turno. Nós. É nós, né? É ele, o Milton Neves, é tudo assim, ó, é nós. Gente, antes da gente falar do jogo, nosso total sentimento, a nossa tristeza pelo que aconteceu com o Abel Braga. Nada pode ser mais terrível do que perder um filho. O Abel perdeu um filho de uma maneira trágica demais. Estava dando treino do Fluminense, soube que o filho caiu da cobertura onde ele morava, não sabe exatamente o que ocorreu. O certo é que, com toda a justiça, né, o jogo do Fluminense foi adiado, o jogo Fluminense contra a Ponte, onde o Abel também tem serviços maravilhosos prestados. Até outro dia o outro filho do Abel jogava na Ponte, o Fábio Braga. Enfim, é impossível a gente ter palavras para descrever, mas os nossos sentimentos são um dos melhores caráteres do futebol. O Abel é um cara especial, diferente, maravilhoso e, portanto, Deus vai dar força a ele para superar esse momento terrível, coisa terrível. Bom, vamos pôr a bola para rolar, vamos para o movimento lá de Corinthians e Flamengo. Já a Anitta vem, todo mundo vai se apresentar para que a gente possa falar dos nossos prêmios de hoje e também para você entrar em contato com a gente. Vamos ver como é que foi o movimento no jogo de mais de 40 mil pessoas aqui em São Paulo. Bola prensada, tem o domínio o Jô. Mesmo caído conseguiu o passe, mas a bola sobra com o Flamengo. Everton Ribeiro. Aí o Cleison vem no combate. O Cleison está no lugar do Romero, que não pôde jogar. O cruzamento saiu, dominou o Guerreiro. Diego Guerreiro e a bola para fora. Tiro de meta para a equipe do Corinthians. E agora tem a chance do contra-ataque do Flamengo e pode ser perigoso. Aí desce o Flamengo ainda com o Guerreiro, que é vaiado pela torcida. Ele arriscou a batida, a bola passa à direita do goleiro Cássio. Fagner. Rodriguinho. Ainda o Rodriguinho. Vai por dentro. Lindo lance pro Maicon. Olha o Corinthians chegando. Olha o jogo. Não valeu. Impedimento marcado pela arbitragem. Toca pelo meio. Ganhou na boa ali o Balbuena. E vai partindo como se atacante fosse. Fez o lançamento para o jogo, pode sair na cara do gol. Agora sim, quem sabe, olha o gol, olha o gol. Gol do Corinthians! Aos 22 minutos é do artilheiro Jô. Jô, Corinthians 1, Flamengo 0 em Itaquera.
Olha o Cleison brigando com o Juan. Ali o recuo, olha só, quase o Cleison roubou essa bola. Num recuo do Juan na fogueira para o Diego Alves, quase que o Cleison pegou essa bola. Toque de novo para o Pará, o Flamengo tenta chegar, o Corinthians tudo fechado. Diego tenta improvisar no cruzamento para o Guerreiro, na cara do gol, ele mandou para fora. Aí o Everton fez o levantamento, toque de cabeça, Cássio! Defesa milagrosa do goleiro corintiano, mas já apontava ali uma irregularidade auxiliar. Não apontava nenhuma irregularidade, não. Estava num lance normalíssimo. Mais um levantamento para a área. Subiu ali o Juan. Tá valendo e o gol do Flamengo. Eu dizia, de bola parada em bola parada, sempre um perigo. O Flamengo foi chegando e Hever encontrou o caminho do gol. 1 para o Corinthians. 1 também para o Flamengo. Guerreiro. Aí o Flamengo cresceu, tem a chance, olha só a liberdade, olha o Flamengo chegando, toque feito, vai pintar o segundo, olha o gol, pra fora! O Diego perdeu a chance de colocar o Flamengo na frente. Márcio Araújo. Mais um levantamento, olha só, a bola não entra! Inacreditável o que acontece em Itaquera. Arana. Rodriguinho. De novo para Arana. Corinthians vai tocando, dali pro Jô, batida, a bola não entra por milagre! E o Jô quase marca o gol da vitória com 45 do segundo tempo. Belo jogo, grande jogo. Boa noite, Anitta Vasquez. Boa noite, mãe querida. Nossa, engasguei. Não tem Assim problema. que Você tem charme até engasgado. Ai, obrigada, viu? Ó, Clube Atlético Ipiranga, 110 anos de história. Esse livro você que trouxe de presente, né, Flávio? Os amigos do Ipiranga que mandaram pra gente. Aí, ó. Gente, participem do programa e levem esse livro pra casa. 011 99479 1633. Então, 11 99479 1633. Não mostrem minha unha de jeito nenhum, porque eu ruí ela esse fim de semana. Posso escalar o maior time que eu vi desse Ipiranga? Boa noite, mestre Alberto Heleno. Boa noite. Oswaldo Cabeleira, Homero Giancoli, Belmiro, Reinaldo e Dema. O ataque que era espetacular. Liminha, Rubens, Silas, Bibi e Walter. Legal. Era um grande revelador, no próprio livro eles falam, né? Grande revelador de craques. Eu fui sócio lá do... Você foi sócio? Fui sócio por muitos anos, né? Meu pai também. É bem legal. Eu sou do Ipiranga, né? Isso. Clube muito simpático. É bem legal. Muito querido as pessoas. Tem muitos amigos lá. Né? Meu caro Marcelinho, e esse Corinthians? Campeão do primeiro turno, acabou o jogo de Santos 1-1. Campeão do primeiro turno com 2 rodadas de antecedência. É uma surpresa para você? Tá tão bem assim? Não, eu acho que isso é fruto de um trabalho, né? É, assim, estudado, analisado do Carille já há bastante tempo, até mesmo porque ele tem um grupo na mão, né? Vamos dizer, o aluno aprende com um grande mestre. Ele implantou a filosofia de trabalho com os 2 homens abertos, marcando até o final, uma defesa extremamente forte e sólida, né? Tendo o Gabriel ali dando um suporte e o Maico que sabe ter o toque refinado e sair jogando. A aplicação tática dos jogadores é impressionante. Então todos voltam atrás da linha da bola e às vezes os que jogam abertos eles vão até o final. E o Corinthians, você vê, o primeiro gol do Corinthians sai de um passe errado do Flamengo, onde, né, o Balbuena pega a bola e dá o passe para o Jô. Então é um trabalho de diminuir espaço, um trabalho de estudar o adversário, de esperar um jogo coletivo envolvente
e como a gente falava antigamente, né? A equipe que está bem fechadinha, bem no seu setor para poder chegar e beliscar e ficar ali quieto. Então, um trabalho de aplicação tática fora do normal dos seus atletas. Parece que eles estão hipnotizados, é um negócio engraçado. Eles fazem tudo mecânico. Parece que está hipnotizado. Uma hipnose boa, né, Chico? Está funcionando bem. Você usou um termo engraçado, mas eu diria o seguinte, que não hipnotizados, mas condicionados. Muito. Condicionados, por quê? Porque o treinamento traz o condicionamento. Né? Então você acaba repetindo, a repetição se torna uma coisa tão... É como dirigir um carro, né? Você aprende a dirigir automação, um carro. Né? Aquilo você liga o automático e o time do Corinthians sai jogando. Flavinho não sabe o que é isso. Não, isso é. Alguns casos são perdidos, né? Vamos dar um exemplo. É você fazer todo dia o mesmo caminho para ir para o trabalho, né? Até você se pega para morrer. Mesma coisa. Você não sabe como você chegou, né? Você sai de casa, você ouve rádio, cheguei. Cheguei, é verdade. Já estou aqui. Então, quer dizer, é um condicionamento. E eu, para dizer a verdade, eu não me lembro no futebol brasileiro um time tão bem, vamos dizer assim, condicionado como o Corinthians. E você vê que não são só os 11 titulares, né? São ali 16, 17 jogadores que entram sempre e todos eles sabem o que fazer. Mesmo que façam mal, que façam errado, mas estão no lugar certo na hora certa. Hoje, por exemplo, não gostei do Giovanni Augusto quando ele teve que entrar. Muito. Errou muito passe. Errou muito passe, mas ele estava sempre na direita. O posicionamento dele era aquele, ele sabia. E o Cleison? Quem te viu, quem te vê. Nunca vi ele voltar na Ponte Preta um dia. Agora ele volta toda hora lá. Mas existe um detalhe, né, Flávio? E outra coisa, quando o Cleison estava em campo, e isso que é bom a gente destacar, o Flamengo não viu a cor da bola. Por quê? Porque o Cleison realmente, no lugar do Romero, ele dá mais qualidade para o jogo do Corinthians. Que já é Mas a aplicação tática do Romero é melhor que a do Cleison. É melhor que a do Romero Cleison. Entende mais o jogo. É melhor que a do Cleison. Mas o Cleison lê o jogo, né? Sim. Se você colocar ele lá no meio, técnica, né? Ele joga. Então, eu para dizer a verdade para você, daqui a pouco a gente fala do gol que foi anulado. Eu ia falar que você está meio com a afeição meio tensa, né? Mas a questão tenho dúvidas no lance, mas depois... Eu já estou até acostumado, porque eu só quero lembrar aos amigos e ao meu querido Marcelinho, que jogou no Flamengo, que o ano passado o Corinthians, com o Oswaldo de Oliveira, ganhava o jogo por 2-1, e o seu Guerreiro fez um gol de cabeça sem completo impedimento, e foi dado o empate 2-2. Muito bem. Só que por causa desses 2 pontos que o Corinthians perdeu, né, injustamente, o Corinthians não foi para a Libertadores. O Corinthians não foi para a Libertadores. Foi o Atlético Paranaense e foi também o Atlético e o Botafogo. Então, quer dizer, um erro como esse pode prejudicar um campeonato inteiro. Não é só um jogo. Pode prejudicar o campeonato inteiro. Foi o que aconteceu ano passado para o Corinthians. E esse Meirense Corinthians? Olha, Flávio, eu gostei do primeiro tempo do Flamengo, né? Perdão, do Corinthians, né? Acho que o Corinthians não fez os 2 tempos na regularidade. O Corinthians fez o gol e no segundo tempo tentou administrar o resultado. É o Flamengo que tem muita qualidade, conversar com o Marcelinho aqui, os 2 Evertons, o Ribeiro e o outro, o Everton, a dinâmica de jogo deles é muito boa. A do Arão também mudou. Exatamente, eu acho que o time do Flamengo tem muito mais qualidade que o time do Corinthians. E no segundo tempo, o empate era uma questão de tempo. O Flamengo poderia ter feito 1, 2, 3 gols, porque criou muito mais que o Corinthians, né? A única bola que o Corinthians chutou a gol no segundo tempo foi aquela do Jô, que o Diego Alves, a mais difícil ele pega, a mais fácil ele aceita, né, Marcelo? Então acho que ele falhou no primeiro gol do Corinthians, mas acho que o Corinthians enfrentou um adversário difícil, um adversário de muita qualidade, e não conseguiu fazer os 2 tempos bem. Helena, e o Corinthians, concorda com isso? Segundo tempo, o Flamengo deu um sufoco impressionante? Total, absoluto. O Corinthians escapou. E perdeu o seu primeiro jogo em, sei lá, mais de 100 dias. 31 jogos, foi para 32 jogos. 32 jogos. O Flamengo foi muito melhor no segundo tempo. O Corinthians recuou demais. Postou demais nessa questão do time que sabe se defender e sabe mesmo.
Mas isso não tem nada a ver com tal equilíbrio, né? Esse eufemismo que os técnicos andam falando aí, que o time só se defende. Deu um contra-ataque no finalzinho com o jogo. E também largo, né, Helena? Além de tudo, ele é largo, né? Você vê, é largo também esse time, né? O Corinthians tá... Porque bate na trave, e o Cássio pega... E São Jorge. Eu acho. Tá eu ouvi a sons de atabaque hoje, quando o negócio engrossou, começou a... Eu não sei, eu estava ouvindo. Não tenha dúvida. Os atabaques estão Nada tocando. contra, respeito muito profundamente, vocês sabem disso, mas eu ouvi o sonzinho de atabaque, já está feito. Mas de qualquer jeito, realmente é um time organizado num futebol em que os poucos times estão organizados. O Flamengo, por exemplo, como disse bem o Miller, tem jogadores de muito mais qualidade e não consegue manter um padrão do nível do Corinthians. Quer dizer, um jogo coletivo, organizado e proficiente. E também chegando peças toda hora no meio do campeonato. E os caras mexem muito, esses técnicos mexem. Eles mexem em tudo, menos no essencial. Você pega, por exemplo, o caso desse Flamengo hoje. O Flamengo precisava ganhar esse jogo. Precisava ganhar, não interessa se era o campo do adversário, se o Corinthians não perde ninguém, precisava ganhar esse jogo. Estava melhor. O cara mantém os dois malditos volantes, se não... parece que é coisa que... Se eu mexer nisso, Deus castiga. Até porque, né, Helena, os dois volantes do Flamengo, taticamente, em termos de posicionamento, eles estão muito mal. Claro. Eles marcam os meias do Flamengo. Eles não ajudam, tanto é que o gol do Corinthians, né, Marcelo? Não. Foi assim. O Balbuena pegou a bola, deu 10 toques na bola e deixou o jogo na cara do gol. O Marcelo hoje não tem qualidade. O que essa porcaria Exatamente. desses dois volantes não faz, nem protege excessivamente a zaga e nem colabora na armação e no ataque do time. É essa porcaria que tem que acabar. Corinthians? Eu não quero ser repetitivo, né? Mas eu queria dizer que a gente ouviu tanto, sorte de goleiro, a gente já ouviu, toda hora a gente fala isso, é sorte de goleiro, azar de goleiro. Além dos aspectos táticos, técnicos que já foram destacados aqui, o Corinthians, você falou largo, o Corinthians está com muita sorte, o que é muito bom. Claro. Isso é ótimo. Em qualquer atividade, o cara quero tem que também, estar não tem problema nenhum. Os astros não faz mal a ninguém. Os astros precisam conspirar a favor. Então, a bola não entra. Você várias vezes fala, e nós falamos várias vezes, quando está chegando quase no final do jogo, pode ficar tranquilo, porque esse Corinthians não vai tomar o gol. Vai aparecer um pezinho lá e vai tirar a bola que pode dar gol para o adversário. Isso tem acontecido muito nessa competição, além da qualidade do trabalho realizado, do mérito de todo mundo. Você percebeu que tem pouca... Até o Danilo saiu do departamento médico. Tem pouca gente no departamento médico. Vocês perceberam isso? Perceberam que foi dito aqui, olha, o cara volta para marcar na Ponte Preta, ele ficava dormindo lá, agora ele volta, corre o campo todo. O Marcelo e o Miller, que já jogaram muito, é porque tem alguns fatores. Um deles, líder do campeonato. Todo mundo quer jogar. O cara está no banco, entra e não corre, nunca mais vai jogar. Quer dizer, a chance que o cara tem de mostrar. E eu não quero que o time perca comigo jogando, porque o time está também 32 jogos sem perder. Eu entrei e foi uma tragédia. Então tem tudo isso, está tudo conspirando a favor. Se o Carille pedir para o cara ficar, mesmo que no intervalo, eu vou para o vestiário e você fica 15 minutos dando volta no campo, o cara vai ficar. Porque ajuda, o time está em primeiro lugar, uma larga vantagem, termina como campeão do turno, não leva troféu. Mas veja, leva uma vantagem enorme. Quer dizer, e dificilmente, eu acho que desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser nesse sistema, só em 2 oportunidades o campeão do primeiro turno não foi campeão. Não, e o número de pontos. E a vantagem. E o número de pontos. E vantagens assim foram raras. Número de pontos, 80% de aproveitamento. Mais de 80,4, Chico, 80,4 de aproveitamento. É isso? E vai enfrentar no próximo jogo o Atlético Mineiro, que tem 45% de aproveitamento e está lá embaixo na tabela. Então, o Corinthians está vivendo um momento muito especial.
eu acho que dificilmente, mesmo que ocorra um tropeço, alguma coisa assim, dificilmente vai ser algo assim desastroso nessa caminhada do Corinthians. Maurício, você é palmeirense, não conheço de ninguém, mas acho que a gente tem que admirar, né? O trabalho que está sendo feito. Eu acho que o Corinthians ele tem uma disciplina tática impressionante, assim. Tá, o jogo contra o Palmeiras lá no Allianz Parque foi difícil ali. Eles jogaram fechadinho ali e quando tava para fazer o gol ali não perdia, né? O Jô ali ele tá muito cirúrgico. A bola sobrou, eles tiveram 2, 3 chances, marcaram contra o Palmeiras 2 gols, né? E hoje no jogo também cirúrgico. Agora, por exemplo, no segundo tempo de hoje, o Flamengo jogou mais, né? Assisti o jogo, achei o time do Flamengo muito bom tecnicamente, assim, grandes jogadores. Se não fosse o Diego meter aquela bola no alto ali, eu acho que hoje o Corinthians tinha perdido. Mas eu acho que o Corinthians tem uma outra coisa muito importante, que está repetindo o time, né? Então eles repetem uma sequência muito grande. Igual o Palmeiras não está repetindo o time. Eu acho que do campeonato é o time que está mais se repetindo e tem uma disciplina tática e até muito por grande, falta né? de elenco. Olha que coisa curiosa. O Corinthians nem tem como mexer muito, porque ele não tem tantas opções assim. É engraçado isso. O fato dele não estar na Libertadores, o fato dele não ter um grande elenco, meio que obriga o Carille a repetir o time. Não, e ajuda, né, Flávio? Ajuda, claro. Ajuda, o desgaste é menos e tem um detalhe de grande valia, de supremacia. Que quando você começa a ganhar, né, Miller? Em jogar futebol, a vitória te traz confiança, te traz equilíbrio, te traz tranquilidade. O emocional, você tá ali bem. E um outro ponto, né? Poxa, eu não quero perder. O cara que está no banco, ou às vezes o cara que vai jogar, poxa, se eu entrar o time vai perder, eu não vou dar essa oportunidade. Então, e outro detalhe, todo mundo falava antes, poxa, será que o Carille vai conseguir fazer esse time andar? Será que ele está preparado? Será que ele é da envergadura do Tite? Todo mundo queria que o Romero saísse. Ele manteve o Romero, ele botou o menino da base para jogar o cantinho, o Maicon, a personalidade de tirar um, tirar outro, de colocar. Então, acho que as pessoas realmente têm que olhar e entender que é a mão do treinador, sim, é a forma coloquial, o papo de boleiro de chamar o cara aqui no canto. E agora, o respeito dele mudou. Os jogadores não olham ele mais como era aquele auxiliar. Porque quando um auxiliar vai tomar a frente do treinador, o cara fala assim, poxa, aquele que eu tinha mais intimidade, eu podia falar tudo e tal. Não, a vitória trouxe até mais proteção pro Carille e hoje o cara tem que colocar a violinha no saco. E outra coisa, Flávio, se ouve muito falar, né? Olha, tem que jogar sem a bola, tem que... A melhor marcação é você marcar com a bola no pé. E pouco jogador e pouco treinador sabe disso. Olha, um jogo desse porte tem que ser visto por vários ângulos. E o Alexandre Silvestre deu algumas tomadas diferentes desse grande Corinthians e Flamengo. Vamos ver. No clássico das multidões, a Arena de Itaquera lotada. O Corinthians, líder disparado do Campeonato Brasileiro, entra em campo sem 3 titulares. Jadson, Romero, Pablo, mas apresenta o conjunto treinado por Fábio Carille como arma principal. O Flamengo, 12 pontos atrás do Timão, repleto de estrelas. Diego, Everton Ribeiro, guerreiro que já esteve nos braços da Fiel, estreia o goleirão Diego Alves, escalado pelo professor Zé Ricardo, que sofre por não obter resultados à altura dos altos investimentos do clube da Gávea. O início alvinegro é inspirador. A resposta do ex-corintiano Paulo Guerreiro assusta Cássio. Peruano que sofre com a toquinha do Fagner. E o povão da casa troca a explosão da bola na rede por revolta quando Bandeirinha vê ilegalidade no gol do Jô. Anula esse também se for homem, rapaz. Nem se fosse mal intencionado. Maicon de longe testa Diego Alves. Nos acréscimos do primeiro tempo, pressãozinha do Flamengo e chororô do Guerreiro. No reinício, Diego Alves é abusado.
E o Guerreiro nessa aí, caneludo. Diferente do Jô, que por via das dúvidas, se estica todo. E o Cássio, hein? Que fase! Um milagre, ok. 2, sei não. Rela na bola, mas não segura. Guerreiro, Diego, Everton Ribeiro. Que nada, é do Hever. Tocando por baixo, chega ao Flamengo. Resta a Cássio rezar. Diego, inacreditável. Vinícius Júnior entra encapetado. Dá trabalho pro Cássio, pro Fagner. Pela outra ponta, quem leva perigo é Berrio. Pedro Henrique idem. Agradeça a trave, meu zagueirão. Na volta é a vez do Diego Alves salvar a pátria. Seria o terceiro do Jô no jogo. Final eletrizante e 1-1 no placar. Olha, o placar foi justo, como praticamente todo mundo já disse aqui, mas o Corinthians teve um prejuízo impressionante no lance. Ele não é nem polêmico, né? Nós vamos mostrar, mas não tem nem polêmica. 3,30 metros era a diferença para uma posição de impedimento do Jô na hora que o auxiliar marcou. É um negócio... Pablo Almeida Costa, o auxiliar. É um incompetente, né? Pablo Almeida Costa. Impressionante como ele é ruim. Nossa senhora, vamos ver esse lance, que é um negócio incrível. Aquela coisa do... Não tem como errar, né? Não tem como errar. Tem lance que dá para errar, mas tem esse aí não dá. A linha da pequena área, Flávio, a linha da pequena área dá para perceber também. É uma referência que o Hever está à frente do Jô. Não, e outra, a bola veio para trás. Exatamente. Olha só, a linha da pequena área aí também não... Tá ok. Ajuda o Bandeira a linha da pequena área. Olha lá, aí, bola para trás. Para trás da linha da bola. Mesmo que ele tivesse só os dois, meteu para trás. Flávio, o chefe da arbitragem estava lá no estádio, o Sérgio Correia. Sei. Expressão dele na hora que aconteceu isso. Pôs a mão na cabeça. Meu Deus! Meu Deus mesmo, incrível. Realmente foi uma coisa... Esse rapaz não pode bandeirar mais jogo nenhum. Olha aqui, eu tenho mais de 68 anos aqui no futebol. Nunca vi um impedimento dessa natureza aí. Agora, Flávio, sabe que eu fico indignado? É que surgiu aquele lance lá de pênalti, não foi pênalti do Hever no jogo do Santos no meio de semana. Também, né? O 60º árbitro surgiu lá do meio do nada e invalidou o gol. É verdade. Hoje não apareceu nenhum, né? Por que o quarto árbitro não interfere e diz, você errou, fera? O gol foi irregular. Por que o juiz não validou o gol aí? Por que o quarto árbitro não vai intervir a favor do Corinthians? Porque o lance é totalmente normal. Todo mundo viu. Então, o quarto árbitro, às vezes, ele interfere em uma interferência de ocasião. Quando convém, o Santos foi prejudicado, ao meu ver, porque o Voaden estava em cima do lance, deu o pênalti ao quarto árbitro e falou, olha, você errou, não foi nada. Você vê como é importante o recurso eletrônico. Se isso tivesse sido implantado, isso seria corrigido. Mas ali, Vanderlei, ali é por incompetência, porque ele está na linha da defesa. Esse não tem como errar. Não, está perfeito. Mas ainda assim, se tivesse acontecido isso, diante de tanta reclamação, por 1 minuto, 2 minutos, ficaria claro e seria corrigido o erro. A pergunta que cabe aos amigos é impossível errar, ok? Mas o cara errou. Errou. Por que ele errou? Como é que... Isso é o que é? Tá de sacanagem mesmo? Não. É peso de camisa? É mau posicionamento? Enfim, por que é que ele errou? Não dá para saber. Isso está dentro da cabeça de cada um. Né? E a gente não tem esse poder de penetração e telepatia. Sacanagem não, né? Mas eu não descarto nada. Eu não acredito. Mas eu só não descarto. Flavinho, se me permite, eu quero só fazer uma lembrança aqui do nosso amigo presente, o Roberto Petri, na Federação Paulista, quando o Morumbi estava terminado e que iam instalar os telões, né, no Morumbi. Estávamos na federação, eu e o Roberto Petri conversando com o Henri Aidar, que era o presidente de São Paulo.
Aí eu disse, poxa, maravilha, você vai montar o negócio, você vai poder passar o jogo e repetir os lances, os lances duvidosos, porque isso vai permitir baixar o nível de reclamação do torcedor, que ele vai ver que aconteceu de verdade, não o que está na imaginação dele. Ele parou e falou assim, eu acho que eu não vou botar esse telão, não. Não vou repetir o jogo, não. O gol, não. Porque depende... Não vou, não. Sabe, porque futebol é discussão, é polêmica, aquela velha conversa do Cartola, porque eles não querem que seja transparente, que seja realmente o que aconteceu. Maurício, no seu modo de entender, como é que o cara erra um lance desse? Hein? Cara, é difícil, né? Porque realmente o cara estava muito atrás da linha da bola ali, né? No primeiro lance não foi, porque o cara saiu muito de trás, né? É esquisito. Eu acho que foi um erro ali, muito crasso, né? Não sei como é que deve ser aí. O cara tá lá para marcar direito, né? Mas, aí, ó, sei lá eu. O erro foi muito crasso demais. Chico, fique à vontade. E você tem minha assina embaixo o que você falar. Então eu vou dizer para você, foi mal intencionado. Foi sim. Isso aí até a minha filha de 15 anos marcaria. Gol pro Corinthians. Ela que não entende muito de regra. Qualquer um vê que o jogo está completamente em posição regular. Então isso foi mal intencionado mesmo. Concordo com o Miller. Se o quarto árbitro que apareceu lá na Vila Belmiro, por que não apareceu agora dizendo, não, peraí, olha, marca porque foi gol. Tá tudo certo. Por que o repórter, supostamente, que aliás hoje estava no jogo, né? É lógico. Hoje ele estava no jogo também lá, fazendo o Flamengo. E o Mauro Naves estava fazendo o Corinthians. Por que ele não meteu o bico hoje? Por que ele não chegou e não falou hoje? Né? Olha, peraí, mano. Peraí, foi gol contra o Flamengo. Gente, vocês estão subentendendo que ele falou, e eles que não falou. Não, eu não estou dizendo. Eu estou só fazendo aqui um pouco de literatura esportiva. Sim. É que não se faz. Imagina, o que, querido? Literatura esportiva. Tá. Então, quer dizer, é aquele negócio. Para mim foi má intenção mesmo. Quiseram favorecer o Flamengo, porque o Flamengo hoje, como disse o Helena, e ele tinha razão, precisava ganhar de qualquer jeito essa partida. Esse 1-1 foi a morte do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Não vai chegar no Corinthians nunca. Está muito distante o Flamengo do Corinthians. Tem aí não sei quantos pontos. 29. O Flamengo tem 29, o Corinthians tem 41, cara. Já era, né? 13 pontos. Já era, é difícil chegar, não vai chegar. Não dá. Porque tem 13 agora... pontos ou loteria esportiva? 13 pontos seria loteria esportiva. Então, era para ser. O Flamengo 15. passar o Corinthians, ele precisa ganhar na loteria esportiva, na antiga. Então, antes da mutreta. Antes da mutreta. Ora, era para ser 15 pontos. Se não é aquele lance do Paraná, que também foi anulado o gol contra o Curitiba do jogo, né? Já era para ser mais 18 pontos. Quer dizer, então o Flamengo já era. Não erraram nada a favor do Corinthians, não, né? Não, houve aquele tempo que o João perdeu. Mas olha, você vê uma coisa hoje, na transmissão da Globo que eu assisti, o Casagrande falou e ele tem razão. Vou dar razão para o Casagrande. Que ele disse o seguinte, olha, o gol do jogo foi tão constrangedor, a anulação do gol foi tão constrangedora, mas tão constrangedora, que o Flamengo começou a errar. Os jogadores do Flamengo ficaram envergonhados. Olha, não é difícil, viu? O Casão falou isso, ele tem razão. Ele tem razão. Ele tem razão absoluta. Os caras ficaram tão envergonhados, e começaram a jogar mal. Pô, caramba, olha, nós estamos aqui atacando o Corinthians, pegando o Corinthians, estamos dominando, temos time melhor, e os caras entraram tabelando na nossa área. Que diabo que acontece? Aí veio aquilo que o Marcelinho falou, faltou confiança. Então a defesa do Flamengo acabou levando um gol, e o goleiro do Flamengo acabou levando um gol por complexo de culpa. O gol do jogo foi complexo de culpa. Complexo de culpa? Complexo de culpa. Os caras se sentiram culpados. Pô, caramba, não é possível. Era por isso que tá ganhando 1-0. Vamos corrigir isso. Vamos corrigir isso aí. Inconscientemente. Espírito esportivo. Vamos fazer uma leitura. Fair play para o Diego Alves. Psicanalítica. Inconscientemente os caras falaram, não é possível. Era para ser gol do Corinthians. Espírito olímpico. Espírito olímpico. Chico, muito boa. obrigado. Você atingiu o máximo. Muito obrigado. Gente, vamos para o nosso lance Lux Collor de hoje. O lance Lux Collor de hoje é o gol do jogo, mas o gol que valeu, né? O outro foi mais bonito, mas esse aí
Não, foi bonito também. Bola bem metida pelo Balbuena, chute cruzado e um belo gol do Corinthians. Concordo com o Chico, o Diego Alves. Pro nível do Diego Alves, essa defesa seria viável. Depois ele fez uma outra sensacional. Esse lance foi tão bom quanto pintar com o Lux Collor, o nosso gol de mais um gol do Jô, hein? O que o Jô teve de lance Lux Collor esse ano foi um negócio sensacional. Esse lance foi maravilhoso. O nosso lance Lux Collor de hoje, o lance do gol marcado pelo Jô, o gol do Corinthians no empate contra o Flamengo. Já que você falou do Diego Alves, foi um domingo legal pro Tite, né? Porque os dois goleiros que ele mandou observar com justiça, o Cássio e o Vanderlei, foram muito bem na rodada de hoje. Então, se ele se atentou para a apresentação dos dois, muito provavelmente vai confirmar a convocação deles dia 11, né? A convocação sai dia 11 e tomara que convoque os dois, porque será um ato de justiça. Legal. O Cássio e o Vanderlei. O vestiário do Flamengo, o que se falou depois do jogo? Vamos ver. Acho que a gente está no caminho certo, acho que hoje o grupo provou que tem condição de brigar de igual para igual com qualquer equipe, e é isso que a gente vai buscar. O Carille, após o jogo, reconheceu a superioridade do Flamengo, especialmente no segundo tempo, mas reclamou muito da arbitragem, especialmente no gol anulado do jogo logo no começo da partida. Como é que você viu esse lance? Complicado, quando o Flamengo acabou sendo prejudicado por arbitragem, também eu não comentei com vocês, porque eu falo muito pouco de arbitragem. Mas o que eu vejo é que muitas das equipes acabam, em uma oportunidade, sendo favorecidas e outras prejudicadas. Eu acho que foi o árbitro teve até uma boa arbitragem no lance, enfim. Mas isso não apaga a nossa partida, a qualidade do jogo. O Fábio, como eu já falei aqui, está fazendo um excelente trabalho no Corinthians, não é à toa que está onde está, na posição na tabela. E realmente jogar aqui, acho que poucas equipes vão vir aqui no Itaquera e ter uma predominância do jogo, principalmente no segundo tempo, como o Flamengo fez. Isso que dá alegria para a gente e dá confiança para que a gente possa continuar pensando firme na temporada. Mira, e o Zé Ricardo, como é que você avalia o trabalho dele? Não, bom treinador, ele é ousado, ele joga para frente. Já desde o ano passado ele tem feito assim, ele tem escalado bem o Flamengo. Está com um timaço na mão. Agora precisa ter a confiança que ele teve ano passado. Acho que ele é um bom treinador, é um desses jovens que estão junto com o Carille. Ele lê muito bem o posicionamento tático da sua equipe. O time do Flamengo, além de ter muita qualidade, tem um bom treinador. Só que a entrevista dele agora eu não gostei. Ele deveria ter dito o seguinte: olha, o Flamengo teve as melhores oportunidades, porém o empate foi um mau resultado. Estamos a 13 pontos atrás do Corinthians, então o empate foi um mau resultado. Fomos incompetentes em não ter feito o gol e vencido o jogo. Vamos ver o que falou o outro lado, o pessoal do Corinthians. Esse campeonato a gente tem que somar pontos, ainda mais com a vantagem que a gente tem contra um concorrente direto, né? Quando não dá para se ganhar, não perde, mantém 12 pontos. E tem o segundo turno, ele vai enfrentar todos também, a gente sabe que tem muita coisa para acontecer na competição. A gente errou muito passe no segundo tempo, né? E com isso o Flamengo cresceu, um time com muita qualidade, como a gente já sabia. E a gente teve muita dificuldade para sair jogando de trás. E com isso o Flamengo jogou praticamente o segundo tempo no nosso campo. Não gosto de falar muito de arbitragem não, mas tem erros e tem erros. O de hoje não pode acontecer num jogo desse tamanho como aconteceu. Fiz questão de ver no intervalo. Né? Então, se fala tanto em investir em tecnologia, não, tem que preparar melhor esses profissionais aí. Tem que preocupar com tecnologia, não. Tecnologia vai deixar o futebol chato. Agora, um erro como esse não pode. Erro feio, né? Erro feio. E sou contra a tecnologia no futebol. A não ser aquela que a bola entra, só. Senão o jogo vai ficar parando muito, vai ficar chato. Pode ter certeza que vai ficar chato. Mas tomamos o gol contra o São Paulo aqui na semifinal do Campeonato Paulista. O Roberto estava impedido um pouquinho, falei nada. Já aconteceu outros lances, critiquei o pênalti que foi dado em cima do Arana, o árbitro errou, foi a nosso favor, mas eu falei, mas o erro de hoje não dá. Num jogo desse tamanho, um erro desse jeito não dá. É uma vergonha. Não quer dizer que se o Corinthians fizesse esse gol, ele faria o segundo. São coisas diferentes. Mas que o Corinthians foi muito prejudicado nesse lance. E eu também não consigo entender esse tipo de erro, não dá para entender.
Tem erros, eu concordo com o Carille, tem erros, esse aí foi um pouco exagerado. Olha, deixa eu te falar uma coisinha. O jogo fica chato quando um time se arma lá atrás e fica só tocando a bolinha aqui, para lá, e não acontece nada. Dá 1, 2 ataques por partida. Isso é que transforma o futebol em coisa chata. A transparência, a demonstração da verdade do que aconteceu neste ou naquele lance capital, isso aí não transforma o futebol em coisa chata, não. Concordo. Entendeu? É só isso que eu quero dizer. Marcelinho e o Carille? Concordo. Eu não, eu estou mais na linha do Carille. Concordo com o Alberto. Marcelinho, e aí? E o trabalho do Carille? Primeiro, eu queria só frisar um ponto do treinador do Flamengo, Zé Ricardo, que ele errou para o Flamengo e favoreceu bastante todos os corintianos, a nós corintianos. Por quê? Se ele colocasse o atacante, o Vinícius Júnior, faltando uns 15 minutos, 20 minutos, ia causar um salseiro na defesa do Corinthians. Ele colocou faltando mais ou menos, acho que 3 ou 4 minutos. E o menino passou 3 vezes igual uma flecha em cima do Fagner e foi na linha de fundo. Verdade. Então eu não sei se ele ficou com receio de botar o menino ali já na envergadura do jogo. Eu acho que o menino pôr, ali... não tem, Marcelo? Tem que pôr, pô. Colocar já Joga o antes, moleque lá, pô. antes. Também Ele acho. sabe que o menino vai chegar com muita vontade, tem personalidade, né? E vai chegar e vai mostrar o bom futebol que tanto o Alberto Helena está falando, né? Que existe o futebol burocrático de toque, mas existe o futebol ousado que ainda nós temos que implantar isso, de ir para cima, de você pedalar, de você dar o drible, de você chegar numa linha de fundo, levantar a cabeça e fazer o cruzamento, né? E já que a parte tática, ela está falando bem mais que a qualidade técnica. Mas o Carille, ele vem desenvolvendo um bom trabalho dentro das peças que realmente que ele tem. Ele não tem muito peça de reposição, mas ele consegue fazer um esquema tático e consegue fazer um time compacto, sólido, e aquele ali, igual a Belinha mesmo, vai lá, belisca e volta. E está sendo a sensação. E é assim que ele vai começar cada vez mais a chegar. Você vê que o time pelas laterais, ele joga bem fechado e consegue sair, que é o famoso treinamento que a gente fazia, Milha. Antigamente, 4 contra 2, 5 contra 3, do espaço apertou, já sai tocando rápido. E o Corinthians espera muito. Ele começa a enervar o adversário, e quando o adversário erra, ele já chega junto. Você vê que a defesa foi empurrando, Balbuena foi empurrando, o Balbuena que deu o passe para o Jô, que automaticamente seria o Jadson se estivesse jogando, o Rodriguinho, ou o Marquinhos Gabriel, que hoje oscilou. Até o Romero já deu passe. O Renato Augusto não, o Giovanni Augusto, ele não foi bem, a torcida pegando no pé dele, mas você vê que o time está tão compacto que daqui a pouco no setor ele ficava ali parado e a bola não começava a passar mais, porque com a parte técnica ele não conseguia fluir. Então, o trabalho é muito bem feito dentro das condições do Fábio Carille, que está realmente conseguindo surpreender dentro do padrão tático. Não adianta querer um futebol refinado de lançamento de 10, 15, 20 metros, uma jogada que você vai sair driblando agora. Diferente do Flamengo que fez no segundo tempo. O Everton Ribeiro, o canhotinho, muita qualidade com a bola no pé, dribla, vai para cima, pisa em cima da bola, espera, consegue enfiar umas bolas. O outro Everton... Aquele gol que o Diego perdeu foi uma troca de passe muito. Sim, mas ele não estava bem no jogo, e eu até conversava aqui nos bastidores com o Milha. Eu falei, pô, Milha, a bola quando vem você quer dar a chapada, que é a parte interna do pé. Mas quando a bola vem forte, o que a gente fazia no treinamento? Você dá ela já de peito e de pé direto, porque ela não vai subir. Se você toca ela para cima, ela sobe. Porque você corta a bola e impede de subir. Quem vê eles falando, parece que eles jogaram bola. E parece tão fácil. Quantos gols, Marcelinho? Você coloca a envergadura e você coloca para baixo. Você corta. Quantos gols com a camisa do Corinthians? 206 gols marcados em 400. Com a camisa do Corinthians. E você, Miller, quantos gols na carreira? Na carreira eu não me lembro. No São Paulo eu fiz 513. São Paulo 513. Com a camisa do São Paulo, 100 e alguma coisa, ou 200, não lembro agora, não tem de cabeça. Eu acho que eles sabiam bater na bola. Eles sabiam bater na bola. E é engraçado, do jeito que eles falam, dá a impressão que é fácil, né? Olha, assim, eu já tive a oportunidade de estar no... Bate assim, faz assim, tive mata no peito, dá um chapéu no cara. Ô, Maurício. Eu já tive a oportunidade de estar do lado deles, eu como
jogador de peladeiro, né? Com esses grandes ídolos, Nós passamos vergonha junto aquele jogo do Ronaldo, lembra? Ronaldo, Roberto Carlos, Cafu, eu, Maurício Manieri, tá pensando o quê? Mas o Maurício um Kaká, atacante e com a bola nos pés é um cantor sensacional. Mas eles jogam. Uma coisa é você ver os caras jogando no campo, você na arquibancada. Outra coisa é você estar do lado desses gênios aí e ver eles batendo a bola ali, é uma coisa impressionante, são grandes atletas, grandes artistas da bola, espetacular. É verdade. E por falar nisso, a gente teve, nesse final de semana, o Marcelinho deu um show, fez um trabalho legal ensinando a molecada a bater na bola e tal. E a gente teve lá. Vamos mostrar, depois a gente vai falar um pouquinho do... Olha lá. Essa é uma matéria especial, nós vamos mostrar no final de semana. Essa é uma matéria especial. Tem áudio essa matéria? Então, o que era isso aí, Marcelinho? Conta pra gente. Foi um evento, né, promovido pela Sabiá e você viu que eu estava aquecendo ali, né, porque senão dá para chutar direto. O repórter da Gazeta. O Jonas Campos. Foi o Jonas que bateu essa bola. O nosso repórter, o Jonas Campos. Ali, ó, próximo da área, era a batida de chapa, que é a parte interna do pé. E foram vários meninos, né, de São Paulo inteiro, até do Brasil. Olha o Jonas, pede apoio, a envergadura do corpo, os passos para trás. Vê o posicionamento do goleiro. Se você dá de chapa, que é a parte interna, ou se você dá de peito de pé. Ou se você dá de alavanca, que você pega a bola do meio. Você vê que ele tá muito de lado, né? Exatamente, igual o Roberto Dinamite. Mas é interessante que a gente pegava a bola e o birro da bola, que é a pressão, colocava ela ao contrário. Então vamos dar de 3 dedos, que você pega a bola do meio, corta para a esquerda para ela fazer a curva ao contrário. Então é de chapa, igual taco de sinuca ali, ó, próximo da área. Você entra com... Olha lá, ele aprendeu, olha lá. Grande jogo. Mas muito legal que a moçadinha ficou super feliz. O evento a gente vai mostrar essa matéria com drone e tudo a semana que vem. Não deu tempo de fazer edição hoje. Mas o Jonas acertou. Acertou, né? Depois de 10 chutes ele acertou. Mas treinamento é repetição, né, Marcelinho? Mas o Marcelinho não dá talento, né? Senão era fácil. Era só chegar e falar, né? Eu vou fazer uma queixa em público aqui com o técnico Carille. O único gol de falta do ano do Corinthians, quem marcou foi Maicon. Foi o Maicon. Deu uma cacetada, não me lembro contra quem agora. Foi um time desse aí na fase classificatória do Brasileirão, né? Eu acho que não, fase classificatória do Paulistão. Do Paulistão. Ele bateu a falta foi no ângulo. Depois disso, chegou o Jadson e não bateu mais falta. O Jadson tá machucado, então deixa o moleque bater. Qual é o problema? Ele sabe chutar e bate bem. Ele é destro, né? Ele bate com o pé direito. Então deixa o moleque bater. Quem? O Maicon? O Maicon. O Maicon perna esquerda. É canhoto. Pô, você vê, olha. Mas se ele estiver no campo com o Jadson, você pode ter certeza. Ele vai olhar para o Jadson, né, e vai falar assim, pô, pego a bola ou não pego? Sabe? E é aquela timidez, porque é normal, porque quando eu subi, o Zico e o Júnior. Eu vou falar assim, poxa, seu Zico. Você jogou com os dois? Sim. Quando você bateu a primeira falta, depois de Não, eu bati a primeira falta ainda, o Flávio, interessante, o Vanderlei, treinador, primeiro gol de falta em 91, Flamengo e Corinthians pelo Flamengo. Então o Júnior queria bater a falta, era o cobrador oficial. E eu bati pelo juvenil. E aí daqui a pouco o Vanderlei na preleção falou assim, ó, quem vai bater as faltas é o Marcelinho. Eu vi só a cara, eu olhei pra cara do Júnior aqui, o Júnior aqui, ó. E eu falei, ferrou. Só que interessante, no jogo teve a primeira falta. E aí você tem o seu jeito, você pega um espaço, né, pra você se colocar. O Júnior ficou do lado da bola. E eu falei assim, como é que eu vou pedir ele pra sair da bola? Na verdade, tem essa imagem, eu falei, como é que eu vou pedir ele pra sair da bola? Eu tive que ajeitar o meu corpo, o jeito, e ele olhando ali pra mim, tipo assim, você vai ter que se virar, meu amigo, você vai ter que fazer. Mas aí, meu amigo, eu concentrei mais que não sei. E eu falei, ó, na gaveta, saí, fui abraçar um amigão, o Lucha, né, pra abraçar o Lucha. E aí, eu não falei mais nada, eu falei, pô, Léo, na segunda você pega. Mas com o maior respeito e com porque ele batia todas as faltas, né, o Léo? Quando o Cruzeiro ganhou o primeiro título da Libertadores, foi um gol de falta do Joãozinho. Joãozinho bateu uma falta na vida, que tinha o Nelinho. E que no vestiário,
Ele tomou uns tapas. Porque, embora ele tivesse batido e feito gol, ele não deveria ter batido. Ele tinha que bater no Nelinho. É muito folgado. Mas, ô Flávio... E aqui, pô. Ô Flávio, o Jadson está machucado, está fora do time. Então, bola na entrada da área, chega todo mundo para bater. O Michael chega lá, quietinho, na dele. O único gol de falta do ano foi dele. O cara sabe bater falta. Deixa o cara bater, pô, mas... Caramba, não. Às vezes vem cara lá, o zagueiro lá de trás para cruzar a bola. Mas tudo bem que o cruzamento funciona também. Sabe o que acontece? É que tem poucas faltas na entrada da área para o Corinthians. Porque o Corinthians ataca pouco. Não, e outra coisa, quando tem é dentro, né? Mas sabe o que ele tem que fazer? E quando marca é dentro já. Mesmo que seja fora, marca dentro. Tem que fazer? O menino ele tem que chegar ali 1 hora antes, ele falar com o auxiliar técnico, pegar um outro goleiro, ficar treinando para alguém ver. Tá? E depois ele vai ficar, 1 hora depois, vai ficar treinando, porque no jogo ele não vai falar pro Balbuena, ó, eu vou bater. Ele vai, eu vou bater. Ele não vai passar hoje, Marcelinho. Aí o treinador vai chegar e falar assim, olha... A fisiologia não deixa. Já é uma restrição essa repetição. A primeira opção é você. A segunda é o Maicon. Verdade. Aí já começa a dividir ali. Se partir de cima... Agora, é o seguinte, olha, não há tempo para treinamento nesse maldito calendário brasileiro. Alberto, eu discordo. Não há tempo de você cobrar 30 ou 40. Mas se você pegar a chuteira que você usa no jogo, você vai botar no treino, 3 faltinhas, o peso da bola, a envergadura do corpo, o pé de apoio, o jeito, e você vai conversar com o goleiro e não vai botar 9,15 metros, você vai botar 7 passos. 3, 4 movimentos que você fez, não vai arrebentar seu músculo com 20 anos de idade. Bom. Tá bom, e aí tudo bem, porque essa repetição que vocês faziam hoje não é permitida pela fisiologia. Vamos ver o que se falou na zona mista, jogadores de Flamengo e de Corinthians falando. Vamos lá. A gente foi merecedor de ganhar, eu acho que o Flamengo conseguiu uma coisa aqui dentro que poucos times conseguem, né? Que é pressionar o Corinthians, tirar o Corinthians da zona de conforto deles, e a gente conseguiu, então... Tirando essa explicação do jogo, eu acredito que todo time conseguiu fazer aquilo que a gente treinou, e também foi muito bem representado por aqueles também que entraram no jogo, né, no decorrer do jogo, que também ajudaram bastante o time. É o segundo jogo que a gente é prejudicado. No Curitiba não tinha impedimento do jogo, o Bandeirinha deu, e novamente um erro grotesco. Ele quis falar que foi do Maicon, mas o Maicon não estava impedido, quis botar a culpa no Maicon, infelizmente errou de novo. E isso nos prejudica. Estava muito convicto que realmente não estava impedido, cara. Uma jogada natural que sai toda hora, e já vi uma porrada de vezes que o juiz do Bandeira nem sequer tem a dúvida em anular esse gol. Né? E eu estava muito convicto, fiquei triste, mas mantive focado para poder na jogada seguinte, depois conseguir fazer o gol. No final tive mais uma oportunidade e o Diego foi excepcional, é um grande goleiro, um amigo meu. Depois eu brinquei com ele, falei que a outra estava mais fácil, a primeira. A segunda estava mais difícil, ele pegou, mas foi bom, um ponto. A gente segue na liderança e é isso aí. Tem cabimento um árbitro fazer o que fez, um assistente, não um árbitro? Um erro, um lance tão fácil de você, jogador no mínimo 1,5 m atrás da bola, e ele impugnar um lance desse, não tem cabimento. Enquanto não vem alguém não esclareça o que está acontecendo, não pode ser uma arbitragem dessa que tem todos os aparatos, tudo, faz pré-temporada, faz tudo, e continua os erros, e os erros vão se aumentando a cada ano que passa. Em vez de melhorar, as pessoas vão adquirindo uma experiência maior, a tendência é que melhore e fica pior. Eu não sei o que te falar. Mas não existe representação, não existe. O que existe é pegar o telefone e reclamar. É o que nós vamos fazer, reclamar, é o que resta. Isso desestimula. Um jogo difícil, um time difícil, um timaço tem o Flamengo. É um jogão de bola, não precisava disso. É só fazer as coisas direito. Se é um lance duvidoso, eu não crucifico ninguém, porque erro faz parte. Mas não é duvidoso. É muito fácil de você apitar um lance daquele. É 1,5 m se não for mais. De diferença atrás da bola. Não é nem 3 metros, não é nem a posição do defensor, é atrás da bola. Então não tem o que fazer, você fica indignado, óbvio. Você vai pedir para esse sexteto não apitar mais? Não, isso não cabe a nós temos que fazer uma reclamação. Alguma coisa, eu não estou reclamando, não precisa ser expulsar o cara, deixar de trabalhar, não é isso. Nós temos que melhorar a arbitragem num todo.
Não é só a favor do Corinthians que eu estou pedindo, não. Toda rodada, mais de 2 jogos, 3 jogos na rodada, você vê problema de arbitragem. Pode até na ser... Série B, na Série A, em todo lugar. Pode até ser má fé para equilibrar o campeonato? Não sei, eu não falo de má fé porque eu não posso afirmar isso, seria leviano. E pela sua experiência, presidente, esta reclamação vai surtir algum efeito, na tua opinião? Não sei, mas cabe a gente reclamar. Se vai ter efeito ou não sei. Vamos reclamar. Realmente, 3,30 metros. Um pequeno é uma coisinha pequenininha, coisinha básica. 3,30 metros. Anitta Vasquez, querida. Sim, eu vou primeiro pelas fotos, depois eu quero ver o clipe do Maurício Manieri, que já está no ponto, separado, que eu quero ver. Tô sabendo que tem 2 clipes novinhos aí. Ó, Douglas Brito, o Gustavo e o Carlos Alberto no jogo do Corinthians. Deixa eu colocar meu óculos. 45 mil pessoas, né? 45 mil. Agora a gente vai com o Rodrigo e o Wendel, também corintianos. Na sequência, o Luizão com as fofíssimas gêmeas Laura e Lorena. Gente, que lindas. Marcelo de Itaquera, na sequência. Marcelo tá sério, ó, eu acho que tinha acabado de rolar lá o erro do... Parece o Sérgio Orindi, olha lá. Tá Parece o Sérgio Orindi. Trabalhando com vocês na PAN lá. Marcelo tá bicudo. Aí os São Paulinos, Alexandre, a Ana Clara e o Lucas. Ah, eles estão felizes, claro. Graças a Deus o São Paulo venceu. Obrigada, senhor. Elton, de Taboão da Serra, na Arena Corinthians. Tá com o filho? É o filho, será? Não botou o nome, né? Aí complica. Ariel, Lázaro Reis e Roger assistindo o nosso Mesa Redonda. Aí, trio sorridente. Na sequência, o Anderson e o filho dele, o Vitor, também acompanhando o nosso programa. Um beijão pra vocês. E agora sim, eu quero ver. Eu vou pedir pro Maurício cantar a música antiga que todo mundo gosta, que eu cantei durante essa... Tá cantando bem, né? Ela é a Anitta, poxa. É a Anitta, ela é a Anitta. O Marco, seu filho, encasquetou que eu sou a Anitta. Aquela com a boca assim. Mas, ó, vamos pela primeira que tá na ordem, que chama Classic. Então, na verdade, esse é um projeto novo que eu tô lançando, né? Na verdade, minhas redes sociais, eu tô cada semana lançando um conteúdo, né? Eu tenho meu canal no YouTube, se as pessoas quiserem se inscrever lá. Cada semana tem um vídeo e tem 2 projetos. Um de músicas normais de carreira e um outro que chama Classics. Que são músicas, regravações, músicas dos anos 80, coisas que eu vivi quando a gente era moleque, ia nos bailinhos, sabe? Curtia aqueles bailinhos. Então, são regravações de grandes sucessos mais antigos, né? Vamos ver o que separaram pra gente. Primeira música foi o Classic. I was a stray boy, and you was my best toy. From the east you, I know you, but you're different from the rest. And I love you in the wrong ways. Now at least you might say, if you change to another way. Voz de Elvis Presley. Né? Tá dando um clima ali, né? E agora tem outra. Essa daí eu gravei na casa lá jogou na seleção, lateral esquerdo, jogou no São Paulo, nosso querido amigo André Luiz, né? Ele tem uma casa belíssima lá, ele e o Pavãozinho tava aí. Em Guaicá, em Guaicá. Até mandar um grande beijo pra ele, a família dele, a mulher dele. E a gente tava lá na casa, tinha um vizinho dele que tinha um drone, né? Eu falei, vamos gravar um clipe aqui, e a gente gravou um clipe. Onde foi isso? Lá na casa do André Luiz. Mas que lugar? Guaicá. Guaicá, praia. São Sebastião, na praia de Guaicá. André Luiz, então vamos fazer o seguinte, vamos ver o jogo do Palmeiras. Não quero ver jogo. Do nosso Maurício. E depois a gente volta com as músicas. Vamos lá. O Palmeiras ganhou do Avaí. Vamos ver como é que foi. Ele me ignora sumariamente. O clima não era dos melhores. Numa semana de eliminação na Copa do Brasil e afastamento de Felipe Melo na véspera, a torcida do Palmeiras estava desconfiada. E com toda a razão.
Era preciso mais do que uma vitória, mas uma atuação convincente para fazer a massa alviverde voltar a acreditar. Com esse intuito, o Palmeiras colou a bola nos pés e amassou o Avaí nos minutos iniciais. O time catarinense mal conseguia passar do meio-campo e o Verdão tinha mais de 70% de posse de bola quando Guerra encontrou Dudu, que deixou o marcador sentado para bater forte e abrir o placar no Allianz Parque. Autor do passe para o gol de Dudu, Guerra tentou o dele de fora da área, mas pouco depois veio a má notícia. O venezuelano sentiu uma lesão e teve que sair para dar lugar a Rafael Veiga. O Guerra é aquela dor que ele tem no adutor, né? Então, quando ele chutou uma bola no primeiro tempo que passou perto, ele sentiu essa dor. Então, vamos ver. Quem assustou também foi Dudu. Mas não foi lesão, não. Ele passou mal e até vomitou. Mas nada de sair de campo. Ele queria mais. Os problemas não atrapalharam. Tanto que Rafael Veiga, que entrou no lugar de Guerra, deu o passe para Daverson marcar o primeiro gol com a camisa do Palmeiras e se emocionar. O atacante foi um dos destaques da partida. Mas para Cuca é só o começo, porque o jogador tem muito mais para dar. Ele vai melhorar. A parte técnica dele vai fluir natural. Ele estava de férias, esse é o segundo jogo. Ele não conhece ainda os companheiros. Ele jogou uma partida lá em Recife com outro pessoal, hoje com outro pessoal pela primeira vez. Ele vai render mais do que ele rendeu hoje. Para piorar a já complicada vida do Avaí, Juan fez falta em Dudu, reclamou e levou amarelo. Continuou reclamando e levou vermelho. Mas mesmo com um a menos, o time catarinense assustou no começo do segundo tempo com Joel. O Palmeiras respondeu com um chute perigoso de Jean. Nessa bola aí, o jogo estava parado, mas o lance merece ser mostrado. Olha a defesa do Douglas na cabeçada do Roger Guedes e a bomba que Daverson acertou no rebote na trave. Teve também outro susto, outra vez com Joel, que colocou Jailson para trabalhar. Quem deixou o trabalho no meio do serviço foi Mina, que pediu para ser substituído. Edu Dracena entrou no lugar do colombiano. O Mina é uma dor no glúteo que ele teve, mas eu acho que não é nada preocupante em termos de futuro. Mas a verdade é que o Palmeiras tirou um pouco o pé. Ainda assim, o Verdão quase marcou com o Mike. E na cabeçada de Queno, aparentemente de fácil defesa, que por pouco não fez Douglas se complicar. No último minuto do primeiro tempo, o Avaí tem um jogador expulso, o que muda o comportamento do próprio Avaí no segundo tempo, que ele passa a defender bem mais atrás, e natural também faria igual, e se cria pouco no jogo, o jogo não oferece mais aquele risco, é natural que você tenha uma tranquilidade maior para administrar o jogo, afinal de contas nós jogamos na quarta. Foi a quarta partida invicta do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A vitória sobre o Avaí serviu para acalmar os ânimos, mas Cuca quer mais bons resultados para acabar de vez com a pressão e com a desconfiança da torcida. Eu não consigo ver o Palmeiras errado, tudo errado, está bagunçado, o Palmeiras torto. Está em quarto lugar, estamos vivos numa Libertadores, que o 1-0 fora é ruim, mas não é o fim do mundo, pode muito bem virar. E foi eliminado para o Cruzeiro num 4-4. Eu não vejo que isso seja motivo para crise, para problema desse tamanho. E entendo que isso ocorre, o peso que o jogador leva nas costas, é pelo que se criou esse ano em cima do Palmeiras. Pelo menos um problema já está resolvido. Cuca não quis responder a nenhuma pergunta sobre Felipe Melo, mas no final da entrevista coletiva fez um pronunciamento para explicar a situação do volante, que não faz mais parte dos planos do treinador e está liberado para procurar um novo clube. No que eu penso de equipe de composição, do meio-campo ataque, da forma com que eu jogo, não encaixa a titularidade dele a princípio. E isso é uma coisa que no futuro iria dar problema, eu não tenho dúvida disso, ele também não tem dúvida disso. Então não se trata aqui de laranja podre ou de outras coisas que falaram. Perguntaram se foi só minha ou da diretoria, foi em consenso.
minha, junto com o diretor, junto com o presidente. Esse é um tema a ser debatido. O Palmeiras tem um futuro bem a curto prazo, onde ele tem que resolver a vida dele no ano. E vai ser rapidinho. Vamos ver. Vai Dudu para a cobrança, deixou ali para o Zé Roberto. Jogada ensaiado, toque, o gol! E o Anderson Daronco decreta final de partida. E o Palmeiras é campeão brasileiro depois de 22 anos de espera. Atual campeão brasileiro, o Palmeiras começou o ano credenciado a ser um dos clubes papa-títulos em 2017. A justificativa para tamanho favoritismo estava apoiada na força da patrocinadora, que não poupou esforços para reforçar ainda mais um elenco já estrelado. Estima-se que foram gastos em torno de 115 milhões de reais na compra de jogadores para a disputa da temporada, com destaque para o colombiano Borja, que chegou ao clube após as boas atuações no Atlético Nacional. Todo esse investimento animou ainda mais os torcedores e a expectativa era das melhores, mas na prática... Com Eduardo Batista no comando da equipe, o Palmeiras sofreu o primeiro choque de realidade nas semifinais do Campeonato Paulista. Derrotado por 3-0 pela Ponte Preta no jogo de ida, o time não teve forças para reverter a situação na partida de volta. Apesar dos aplausos no Allianz Parque na vitória por 1-0, a equipe foi eliminada. Ainda pelo caminho, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a menina dos olhos verdes de todos no clube, a Libertadores. Na competição internacional, o ciclo de Eduardo Batista chegou ao fim com a derrota para o Jorge Wilstermann por 3-2 na Bolívia pela fase de grupos. Espaço aberto para o retorno do mestre Cuca. Esperanças renovadas que aos poucos se transformaram em velhos problemas. Apesar do time estar na briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras encarou sob pressão o Cruzeiro nas quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, em casa, eletricidade de sobra no empate em 3-3. Na volta, em Belo Horizonte, novo empate por 1-1 e a segunda eliminação no ano. Cobranças de conselheiro no hotel após o jogo e paciência da torcida no limite. Michel Vasco tem que jogar. Egídio é o morto. Não é isso. Eu entendo. Pode parar por quê? Tá bom. Falta pulha. Limite, aliás, que Cuca espera não ter para enfim escalar o que chama de Palmeiras ideal no jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil, dia 9 de agosto, na Casa Alviverde. Não é o Cuca que acha o time, é o jogador que se escala. Então, quando ele tem as oportunidades e vai bem, é o natural vocês. Não, eles têm que jogar. O torcedor não é leigo, ele sabe, eles têm que jogar. Eu não tenho pressa, tem que definir um time. Eles vão se definindo ao natural. Então não se trata de não querer definir o time, mas está muito próximo. Eu falei, dia 9, se Deus quiser, eu vou poder pôr aquele time que eu acho ideal, porque eu vou ter todos à mão. E com todo o elenco à mão, Cuca conseguirá fazer com que o Palmeiras reverta a derrota de 1-0 para os equatorianos e engrene de vez na temporada? Cuca falou uma coisa, Miller, que eu concordo plenamente. Criou-se um Real Madrid da América. Isso não existe. Não há jogadores na América do Sul tão diferentes dos outros. Senão, eles estariam na Europa. Então, o nível, sim, o Palmeiras tem um elenco grande, importante, mas time por time ele não vai conseguir ser muito melhor que os outros. Ele vai ter melhores reposições, porque os grandes jogadores, os fora, realmente, estão na Europa. Aí aconteceu esse problema com o Felipe Melo, que basicamente é o seguinte: o Felipe
jogou 12 anos na Europa em altíssimo nível e nunca fez marcação individual. E parece que aí é que houve um desacerto com o Felipe Melo. E o mesmo se aplica ao Borja, que estava acostumado a jogar parado, e o Cuca, que é um jogador de saída de lado. E aí o Palmeiras não deverá ter mais, não terá mais o Felipe Melo, e o Borja vai ficar à margem. Como é que você analisa isso tudo? Troca de treinador, o treinador tem outra cabeça, como é que funciona isso? Olha, Flávio, tem quanto tempo que o Cuca voltou para o Palmeiras agora? Quase 2 meses? Mais de 15 jogos já, mais ou menos? Quanto? Uns 15 jogos que já está à frente. O Campeonato Brasileiro tem 17 rodadas. Uns 3 meses. Não, mas ele deve ter uns 7, 8 jogos só. Um pouco, vai, 10 jogos. Olha, até agora o Cuca não conseguiu dar um padrão tático defensivo e ofensivo para sua equipe. Primeira coisa. Segunda coisa, essa história do Felipe Melo, não sou fã do Felipe Melo, acho ele um bom jogador, acho ele ídolo da torcida, um dos maiores salários do elenco. E pra mim nem parece que o Cuca foi jogador de futebol, porque você afastar um jogador assim e dizer... O Cuca, ele fez, sabe, ele se reproduziu em 3. Chegou, porque uma entrevista que ele falou, ele disse assim, olha, eu cheguei, falei com o diretor, Alexandre Matos, e com o presidente, dizendo que, olha, eu não quero mais o Felipe Melo, em outras palavras. Ora, então quer dizer que ele deu uma de treinador, de presidente e de diretor, e afastou o Felipe Melo. Não concordo com o afastamento do Felipe Melo. Não vinha jogando mal, machucou-se jogando, sempre colocou a cara para bater. É um jogador que ele pode discordar da transição do Felipe Melo taticamente, que o Felipe Melo é um jogador lento. Aí eu concordo com ele. O Felipe Melo é um cara lento, mas ele tem um bom passe. E ele fica sempre na cobertura do Mina e dos laterais quando sobem. O Felipe Melo sempre fez isso muito bem. Ele sempre se posicionou muito bem. Eu discordo do afastamento do Felipe Melo, porque não é possível que um presidente não sabe que o jogador é patrimônio do clube e o treinador é funcionário do clube. Isso é bem simples, ô Flávio. Agora, vários jogos ele jogou com o Felipe Melo. Só agora ele descobriu que o Felipe Melo não cabe na composição tática dele. Eu acho isso muito estranho. Não concordo com essa atitude. E outra, é fácil então chegar, olha, ano passado eu fui bem, então esse ano o Felipe Melo não pode, o presidente tira ele, tira o Fernando Praz, tudo bem. Falhou várias vezes, aí o critério ele aplicou com o Jailson, que estava muito bem no passado e que está muito bem atualmente, sem problema. Aí está tudo certo. Mas em relação ao Felipe Melo, o Cuca foi mal, na minha modesta opinião. Nem parece que foi jogador de futebol. Que afastar um jogador assim, ele só vai procurar outro clube. Oh, pelo amor de Deus. O cara é um pai de família, é um bom profissional. Não sou fã do Felipe Melo. Tem 2 anos de contrato. Exatamente. Um dos maiores salários do clube. Você vai afastar o cara assim? E outra, está muito tempo no clube. Assim, o Cuca está há um bom tempo já no clube e até agora não tem um time ideal. Não tem um time. Como ele disse, dia 9 vou colocar o time que eu quero. Então, a partir do dia 9, se fosse outro treinador, já teria caído. Eu disse há 2 domingos atrás que o Palmeiras, se não abrisse o olho, não ia ganhar nada esse ano. Então, eu acho que o Cuca, em relação a esse confronto com o Felipe Melo, ele foi mal. Discordo da diretoria. Aí a diretoria tem que vir falar. Olha, pelo amor de Deus, eu vou mandar embora o maior salário do clube, ídolo da torcida e que está jogando bem. Não vi o Felipe Melo jogando mal contra o Cruzeiro, que foi desclassificado pela Copa do Brasil. O Felipe Melo compôs taticamente o time defensivamente perfeito. Não tem nada de mais nem de menos. Então eu não vejo esse leão todo, esse tormento para mandar o cara embora. Se eu fosse o Felipe Melo, sabe o que eu faria? Eu tenho contrato de 2 anos, vou ficar treinando. Miller, só para te responder, o Cuca voltou para o Palmeiras em maio. Em maio, né? Exatamente. Ô, Maurício, você é palmeirense fanático. E aí, como é que você está vendo toda essa situação? Então, né, é uma situação difícil, na verdade, né? Porque também tem, vocês são jogadores, tem os bastidores, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu nos bastidores. Acho que ninguém sabe, viu? Então, o Miller usou uma palavra interessante, tá estranho. Então, eu gosto, por exemplo, gosto muito do Felipe Melo, né? Mas a impressão que estava dando o Cuca agora, estava jogando com o Bruno Henrique e com o Thiago Santos, né? Parece que o Felipe Melo é um jogador mais de cadenciar ali, né, o meio campo. Ele quer uma transição mais rápida ou uma marcação mais forte. Aí ele está certo. Eu acho que é nesse sentido, né, que ele falou.
Aí, por exemplo, um cara do naipe, que é um nível que é o Felipe Melo, que sempre jogou como titular, jogou na seleção brasileira, Copa do Mundo e tudo mais. O cara jogar e o cara jogar, ficar na reserva, aí talvez ele falou, você não tem ainda os 7 jogos aí, vai para o time qualquer. Maurício, nenhum jogador no Palmeiras é insubstituível. Nenhum. São todos jogadores no nível ali, nivelados. Nenhum jogador é insubstituível no atual elenco do Palmeiras. Agora, foi muito mal em relação ao Felipe Melo. Na minha opinião, ele foi mal. O Felipe Melo não fez nada. Se ele deu uma declaração, vamos supor. Vamos supor, não estou dizendo que é verdade. Se ele deu uma declaração que o Cuca não gostou, etc. Peraí, não pode falar nada, vou? Quando a gente brigava com os treinadores, eu briguei, discuti com o Luxemburgo, eu brigava com o Tele toda semana. E aí? Qual o problema? E aí? Você já viveu esse drama, né? De ser afastado e tal. E aí? Mas aí que você tem garrafa vazia para vender, você pode ser afastado. E você chega e resolve, quem fica com a cara de taxa é realmente o cara que fez isso com você. Estou falando no meu caso. Você tecer os tipos de comentário para o Felipe, né, Melo e do Cuca, quer dizer, na casa do vizinho, é meio que inconveniente. Mas a leitura que a gente faz, a questão ela não é técnica. Né? Por quê? O Felipe é um cara de personalidade muito forte, é um cara contundente, é um cara que comanda o ambiente, é um cara que vai lá... Ele é o líder do time. Vou jogar uma expressão assim, lógico, a gente não quer violência no futebol, a gente, né, usa para que as famílias possam comparecer, mas o futebol é tiro, porrada e bomba. É essa linguagem que a gente vinha antigamente, que é hoje, para você enfrentar um Corinthians e Flamengo como foi hoje. O Felipe é assim, ele brigou com o preparador físico, que é o do Cuca, ele brigou com mais 2 jogadores, questão tipo assim, ele não dá 2 passos para trás para dar 10 lá na frente, ele fala na cara. E o Felipe é um cara autêntico, é um cara transparente, é um jogador diferenciado para o cara jogar esses anos todos na Europa, jogou na seleção brasileira. Ele vinha jogando bem, sim, ele vinha jogando muito bem, e ele tem um comando, quer dizer, há 2 meses atrás, ele era o herói do time, a torcida. Nós temos um palmeirense aqui, você pode perguntar a todos os palmeirenses. Ele é ídolo da torcida. É o símbolo. Agora, o perfil do Cuca... Pitbull. Então, o perfil do Cuca... É verdade, isso é pura verdade. Então, o perfil do Cuca é assim, eu não vou falar para ele, eu não vou chegar e arrumar uma outra situação, eu vou por cima, eu venho por cima e prefiro tirar, que a questão não é técnica. O Thiago Santos, né? Não é Thiago Santos, o menino? Thiago Santos. Tecnicamente ele é fraco. E o Bruno amor de Deus. Não é melhor que o Felipe. Lógico que não. Nem aqui, nem na China. Marcelinho, eu recebi aqui, eu não vou falar, de 2 companheiros repórteres, eu recebi no meu celular, falando que lá em BH o Felipe Melo desqualificou o comando do Cuca na frente do grupo inteiro e que por conta disso eles discutiram e se desentenderam. Então, a leitura que eu estou fazendo, que a gente está fazendo, bem dentro disso. Não é exatamente não é técnico, isso. Não é técnico. Ele joga ali, se ele não treinar uma semana, ele joga. Ele joga em qualquer time do Ele joga em qualquer não time. É só lá, agora, a personalidade dele, como ele começou mais... Eu lembro que meu pai falava assim, filho, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você não fala com a boca, e sim com os pés. E o Felipe tem uma personalidade muito forte. E ele, como teve essas diferenças, e ele chegou e bateu de frente com o comandante. Agora, Marcelo, desculpa se cortar, eu estou com um negócio na ponta da língua aqui. Eu queria ver, Flávio, se o Palmeiras tivesse um clássico ontem, fosse um clássico, contra o Santos, São Paulo ou Corinthians. Eu queria ver se o Cuca teria afastado o Felipe Melo do jogo. Eu acho que é uma briga, assim, muito pesada, porque se o Palmeiras for eliminado da Libertadores... E aí? Teria problema com o Felipe Melo sem Felipe Melo, mas se for eliminado, Vanderlei Nogueira, e aí? Flávio, rapidinho, desculpa, Vanderlei. O Felipe Melo é um cara sensacional. É um cara maravilhoso. Às vezes ele fala pra gente, eu não consigo me conter, eu vejo a coisa errada. Eu falo, Felipe, eu também já vi muita coisa errada, cara. Então, por mais que a autoridade esteja errada, nós temos que ser submisso a ela. Eu perdi 3 Copas do Mundo, às vezes por falar demais. Segura, ele falou, vou tentar. Porque questão técnica, ele joga em qualquer lugar. Vanderlei. Bom, em primeiro lugar, eu não acho o Cuca maluco. Se ele tomou essa decisão, ele deve ter os seus motivos.
Eu concordo que a decisão não foi tomada por causa desse desencontro tático. Não encaixa no meu time e eu mando você embora. Deve ter muita coisa aí. Muita coisa. Eu respeito muito quem está no comando. Ele sentiu que teria problemas, se é que já não teve. Ficou muito claro na entrevista, quando ele disse que eu sei que teria um problema mais para frente, pelo fato claramente, o Felipe não aceitar a condição de reserva. Então, estamos falando disso taticamente. Mas, além de tudo, há bastidores que todos nós desconhecemos, claramente. Então, eu acho que um treinador que toma essa atitude e tem o aval do presidente, do diretor de futebol, eu acho que ninguém rasga dinheiro. A presença do Felipe lá deveria estar gerando algum tipo de problema. E outro detalhe, vi pouca defesa do elenco nesse momento em que ele foi colocado fora dos planos. Vanderlei, me desculpa, Vanderlei, me desculpa. O grupo não vai se meter, o grupo não vai chegar e falar, porque existe um comando que vem que pode rasgar todo mundo. Um outro detalhe, quando você pega um cara de personalidade, você coloca o cara no banco, o cara não vai conseguir segurar. Tipo assim, você induz o cara ao erro. Não estou falando que o Cuca fez isso, tá? Mas quando você chega e tira um cara que vai ser titular ali com a perna direita, com a perna esquerda, até com a venda, ele é o titular. Agora você coloca ele... Eu não concordo, desculpe, não, Marcelo. Você coloca ele na reserva... Eu respeito o que você está dizendo, eu não concordo. Entendeu? De 17 rodadas ele jogou 5. Eu acho que ele não arrancou esses suspiros que vocês estão dizendo que ele arrancou, que sempre foi brilhante, que jogou demais. Eu não vi isso, respeitando a opinião de vocês. Lógico. Eu entendo perfeitamente que o Cuca, vou repetir, não é maluco. Se ele tomou essa atitude, ele deve ter os seus motivos. Só quem convive com a pessoa é que sabe efetivamente onde aperta o calo. Nós estamos falando de longe. Nós estamos analisando de longe. Não é possível que um time que gasta um dinheirão, que tem um jogador que quando chegou, todo mundo soltou rojões. Nós dissemos que de todo o pacote de entrevistas, de contratações que o Palmeiras fez, essa era a mais eficiente, era mais brilhante. É o que eu acho, foi a cereja do bolo. E aí o cara descartado depois de alguns meses. Algum problema tem, cara. Um dos problemas é dinheiro fácil, né? Um dos problemas é dinheiro fácil. Porque se isso é numa empresa, você não descarta o cara desse jeito. Flavinho, o negócio é o seguinte. Vamos supor que ele estava dando declarações, etc. Mas ele matou alguém? Ele soltou uma bomba lá? Não é possível. É a ditadura do futebol agora? Eu discordo totalmente disso. Eu acho que não é um craque. Eu falei, não sou fã dele. Afastar é muito grave. Mas eu não acho que os dois volantes lá jogam 10% da técnica. Não de posicionamento de correr, da perna, da voadora. Qualquer cabeça de bagre faz isso. Agora, de técnica, os dois volantes não jogam mais que ele, não. Eu acho que tem que se colocar... Eu vou passar para o Chico. Chico, só queria... Desculpe. Tem que se colocar um pouco na posição do Cuca. Sim. O Cuca, quando chegou no Palmeiras para substituir Eduardo Batista, todo mundo disse, agora sim. Agora o avião tem um comandante. Agora o avião tem um piloto. Antes não era um piloto. Não tinha condições de comandar aquele espetáculo. Que não é verdade também. Ok. Não é verdade, mas gastou 115 milhões. E se existe uma torcida no Brasil que tem o direito de torcer, exigir, aliás, um título, é a torcida do Palmeiras. Verdade, um título. Verdade. Se fechar o ano sem um título... Então, veio o técnico certo, todo mundo aplaudiu. E o cara toma uma atitude... Porque se é o Zezinho que ele afasta, tá tudo certinho. Ele deve ter seus motivos, gente. Nós estamos batendo, criticando e não estamos conhecendo. Não. Crítica construtiva, não destrutiva, Vanderlei. Deixar claro, não é crítica destrutiva e respeitamos a opinião do comandante. Concordo com o que você está falando. Agora, são críticas de análise e construtiva, não destrutiva. Agora, será que o Cuca também chamou ele no pé do ouvido, foi lá no quarto depois do lanche? Vamos conversar nós dois aqui. É que eu falei dos bastidores, a gente não sabe exatamente, né? Então, mas quem sabe agora, Maurício, eu esclareço. Eu recebi aqui não é o WhatsApp, até um SMS do conselheiro do Palmeiras. O problema foi o seguinte, realmente aconteceu essa briga, essa discussão entre Cuca e o Felipe Melo, aconteceu, e foi tudo na frente de todo mundo, inclusive do seu Matos, seu Alexandre Matos. O Cuca falou aqui, aqui quem manda sou eu, não é você.
Então você, para jogar no meu time, você tem que fazer o que eu quero, não o que você quer. E o Alexandre Matos viu tudo isso. Então o Cuca esperou o Alexandre Matos tomar uma decisão. E o Alexandre Matos se omitiu. Por quê? Porque ele e o Cuca não batem. Não batem há tempos. Já era assim quando o Cuca foi campeão brasileiro. Quando o Cuca foi campeão brasileiro, ele já não sentava na mesma mesa. Então, o problema foi esse. Quando o Cuca percebeu que o Marcelo Matos ia jogar, ia deixar o Felipe Melo tumultuar o ambiente e não puni-lo, que devia ser punido, que disse que a briga foi feia, não houve esse negócio de aproximação, como o Marcelinho Carioca falou. Então, a briga mesmo, que por trás do Felipe Melo, está uma queda de braço entre o Cuca e o Alexandre Matos. Então, quem vai pagar o pato são dois. Uma entidade, que é o Palmeiras, que vai perder um baita do jogador, e o Felipe Melo, que joga em qualquer time. Qualquer time, Felipe Melo. Eu concordo com eles. Chico, eu não... Agora, o Cuca tomou uma decisão... E estão execrando o atleta. Mas quem devia ser execrado... Quem devia ser execrado é o senhor Alexandre Matos, que viu a briga e devia ter tomado uma decisão. Ou manda o Cuca embora, ou manda o Felipe Melo embora. Aí o maior erro, Flávio, o maior erro aí é do presidente e do diretor. Eu nunca vou aceitar um treinador chegar assim, olha, não trabalho com esse jogador, ou ele ou eu. Que isso? Ô Flávio, e ano passado, detalhe, o ano passado, o Cuca tinha uma luz lá na frente. Chamado que está lá no Manchester. Gabriel Jesus. Ele tinha uma luz lá. Esse ano ele não tem essa luz. Gente, eu só queria dizer, o Alberto Helena vai encerrar o tema. Só queria dizer o seguinte: o Felipe Melo, me parece que não é um juvenil, que a gente não sabe qual é o comportamento dele, hein? O cara, ele jogou 12 anos em altíssimo nível na Europa. Verdade. Foi o maior volante da Itália, foi o maior volante da Turquia. Um cara que sempre foi de uma personalidade forte. O Palmeiras contratou um cara de personalidade forte, queria que ele chegasse aqui e fosse quem? A fada madrinha? Então não traz. Então não traz. Você tem que saber o que você está fazendo. Isso é uma coisa que você não pode querer que o jogador seja o que ele não é. O cara tem a personalidade dele. Então quem trouxe errado. E se trouxe, o cara tem que saber. Aí que o diretor tem que chegar pro Cuca, o presidente, para peraí, nós investimos milhões nele. Ele é um dos maiores salários do clube. Como é que eu vou mandar o cara embora? Mas não fizeram isso. Esse foi o erro deles. Fogo no circo. Esse foi o erro da diretoria. Mestre Helena, pra gente encerrar o tema e falar de São Paulo, que fez um sucesso enorme. Eu acho bom. É o seguinte, eu sempre achei, desde o início, que a própria contratação do Felipe Melo, de quem eu era fã, sempre gostei do futebol dele, embora ele tenha regredido muito, natural com o passar do tempo, o sujeito vai envelhecendo, vai diminuindo a capacidade dele de produzir. E achei uma má contratação para o panorama do Palmeiras. O Palmeiras tem o Moisés, que é absolutamente extraordinário como volante. É o jogador que está fazendo falta nesse time do Palmeiras até hoje. O Palmeiras está nessa indecisão, nessa oscilação toda por falta da presença do Moisés, que está aí se recuperando. Parece que esse mês aqui ele vai poder voltar. Tinha que quebrar um galho ali com uma armação melhorzinha. Por quê? Porque a personalidade do Felipe Melo e a cabecinha do Felipe Melo, porque ele joga a bola muito bem, mas ele tem uma cabecinha desse tamanho. Essa coisa de sair por aí arrotando grandeza, eu dou porrada, eu bato, eu faço, eu sou líder, aqui é coração, é raça. Isso aí tem um pouco de autenticidade e muito de propaganda, falando claramente. Sabe como é? Eu quero ganhar o coração da torcida. Você não sabe essa história, como é que é, né? Que vestiu o manto, não sei o que e tal. E a torcida vai, porque o brasileiro é um bando de rebanho, né? É um rebanho de ovelha que o cara faz assim e todo mundo vai atrás e tal. Então ele não se encaixou na coisa. Foi errado o cara que escolheu para ir buscar. Quem indicou o Felipe Melo para trazer para o Palmeiras errou.
Cuca, que não consegue acertar o time até agora, ele tenta fazer isso eliminando aquilo que ele considera negativo. E provavelmente a questão toda seja mesmo no relacionamento. Não é a questão tática, embora técnica muito menos, porque ele é um bom jogador. Também não é um monstro, mas é um bom jogador. E a questão tática tem uma certa verdade, porque ele é muito lento. E precisa de um volante mais ágil, que saia, que cubra e tal. Que não é também o Thiago Santos, também não é essas coisas. É um jogador muito limitado. Mas, na verdade, a questão é pessoal. Eu acho também que é isso. Agora, bom, gente, só seguindo, vamos ver como foi o São Paulo ontem, porque realmente, meu caro Miller, ontem o seu time foi um sucesso. Nita. Vamos ver. No Rio de Janeiro, um jogaço entre Botafogo e São Paulo. E foi o tricolor que saiu na frente na falha da defesa carioca. Cueva aproveitou e abriu o placar. O empate do Botafogo saiu no passe de Rodrigo Pimpão para Marcos Vinícius. O camisa 10 bateu no cantinho para deixar tudo igual. E foi o mesmo Marcos Vinícius quem virou o jogo batendo de longe. A bola bateu no morrinho e matou o goleiro Renan Ribeiro, 2-1. No segundo tempo, o time paulista teve a chance de igualar o marcador depois do pênalti de Joel Carli em cima de Wellington Nem. Mas na batida, Cueva telegrafou o canto e Gatito Fernandes fez a defesa. Na sequência, o Botafogo fez o terceiro. Luiz Ricardo tocou para trás e Guilherme chegou batendo firme para aumentar a vantagem, 3-1. Aí começou uma reação impressionante do São Paulo e com participação efetiva dos estreantes. Aos 39, Marcos Guilherme descontou desviando de cabeça. 2 minutos depois, a pressão do tricolor deu resultado e Hernanes conseguiu balançar a rede na segunda tentativa, 3-3. E aos 47, Cueva deu este lindo passe para Marcos Guilherme avançar e bater no canto direito de Gatito. Virada espetacular. E ficou assim, Botafogo 3, São Paulo 4. É normal que depois de uma virada como essa, você comece a acreditar um pouco mais e os próprios jogadores que passem a readquirir uma confiança maior e em cima dessa confiança a produtividade de cada um melhora, individualmente você melhorando, é natural que coletivamente a equipe vai melhorar. E mesmo com o resultado adverso, eu ainda esperava alguma coisa, que alguma coisa de bom acontecesse. Sinceramente, não uma virada no placar, porém que finalizássemos a partida com uma situação um pouco melhor. Você acreditava que dava para virar ou foi uma surpresa para você também? Sinceramente, virar não, mas eu pensava que poderíamos empatar. Porque a gente não podia perder esse jogo. Não tem nem palavras para descrever essa volta, essa reestreia, esse jogo, essa vitória. Como eu falei para o grupo e para todos, agradeci a recepção que todos tiveram comigo, foi especial. Então, um jogo 29 de julho de 2017, que vai ficar marcado mais uma vez na minha história. O Miller estava precisando de uma vitória dessa do São Paulo. Graças a Deus. Incrível a vitória de ontem. Nosso tricolor, né, Anitta? Nosso tricolor ressuscitou. Acho que, Flávio, um detalhe interessante, a partida foi muito boa. São Paulo acabou o primeiro tempo perdendo 2-1. O que eu gostei não foi o poder de reação, foi a qualidade da reação. São Paulo teve qualidade. Hernanes entrou, deu um refinamento técnico de qualidade no meio-campo do São Paulo. Parecia que já estava 3 anos jogando no clube. Então acho que a garotada. O Marcos Guilherme entrou muito bem. Isso, porque o Cueva resolveu jogar. Quando ele resolve jogar, porque ele é técnico, ele é um bom jogador. Quando ele começa a deixar o atacante na cara do gol, você vê, o quarto gol foi assim. Ele deixou o garoto na cara do gol e foi feito o quarto gol aos 46 do segundo tempo. Então o Hernanes entrou ali, deu um toque de qualidade muito legal
E a qualidade na reação do São Paulo que foi legal, porque estava perdendo 3-1 e no segundo tempo virou para 4-3. Essa é uma vitória da arrancada. Em 10 minutos praticamente, né? 39 no segundo tempo estava 3-1. Vamos ao nosso Mesa Quadrada de hoje? O empate do Botafogo saiu no... Começando Mesa Quadrada. Alô, galera, chegando na sua televisão. Agora às 17h49, meu. Olha aí, bicho. Eita! E aos poucos o futebol europeu vai retomando as atividades normais, né, Vinícius? Na Supercopa da Bélgica, por exemplo, olha o nome do goleiro. Luiz Bostin. Putz, fez isso aí, ó. Vai, goleirão, faz seu nome, moleque! Que vacilão! Olha o gol! Olha o gol! Vai, Galvão! Gol! Faz essa cara não, mano! Comemora, Emerson Sheik! Que golaço, moleque! Olha o goleiro, mano! Se liga só que vacilo, velho! Corre pro abraço 94! Você fez um gol, sósia do Emerson Sheik! Após o ocorrido, o goleiro Luiz Bostin agora é conhecido pela torcida como Luiz Bostão. Nossa. Mas não é exclusividade do nosso querido goleiro belga, não, cometer tamanha atrocidade, né, Vinícius? E vários outros ao redor de todo o mundo já fizeram várias agadas tentando ajudar o time. Nós já mostramos aqui no Mesa Quadrada astros sendo humilhados, os chapéus mais bonitos do Brasileirão. Mostramos também os apelidos secretos dos jogadores. Já mostrou tudo, né, mano? Não. Falta alguma coisa? O quê? Semana passada, o Bruno Henrique do Palmeiras fez esse gol aí, mano. Ai, velho, esse Bruno Henrique é um pão. Ai, como ele bate o bolão, que graxa. Ai, quanto abençoado. Foi gol? Ai, nem vi, viu? Golzinho sem querer, né? Golzinho... não quis fazer. Então nós vamos o quê? O quê? Não sei. Vamos ver os gols sem querer querendo. Isso. Vini, o quê? O que nós vai fazer agora? Aqui, ó. Girando! Tá começando, Giro da Semana, o show. 24 de julho de 2017, Estádio do Morumbi. Partida entre São Paulo e Grêmio. O jogo termina empatado em 1-1. O time gaúcho perde a oportunidade de encostar no líder Corinthians. E quem comemora? A torcida do Timão.
Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. 26 de julho de 2017, Miami, Flórida. Copa dos Campeões Internacionais. Jogo entre Juventus e PSG. Qual o resultado? Deu galo na cabeça. O confronto terminou 3-2 para a Juventus. Também dia 26, depois de marcar o seu primeiro gol pelo Timão, o jovem Pedrinho surpreende a todos e vai comemorar em um local diferente. Foi no Burger King. Foi. Lembrando que você, meu amigo, minha amiga, pode participar do Mesa Quadrada usando a hashtag Mesa Quadrada. Comente no nosso vídeo do YouTube, com Facebook, Twitter, tudo, né, cara? Everything, man. Ai, que gostoso, cara. E vamos pra quê agora, Guilherme? Você gosta de Pokémon? Adoro, Ash. Então, Celso Cardoso, eu escolho você. Pelo mundo viajarei, tentando encontrar um Pokémon com o meu poder, tudo transformar. Pokémon tem que pegar, eu sei, pegá-los eu tentarei. Pokémon, juntos teremos que o mundo defender. Caramba, o Celso realmente canta muito, hein? O Santos empatou com o Grêmio agora à noite no Rio Grande do Sul. Nós temos os lances dos gols. E com esse empate, o Corinthians matematicamente é o campeão do primeiro turno. Gol de David Braz no final do primeiro tempo. O Santos tomou um sufoco no primeiro tempo e acabou conseguindo esse gol. Foi incrível, né? Mas, na sequência, veio o empate. É que você fala do Corinthians, mas o Santos também tem esse negócio de... O resultado estava completamente fora do que se via em campo, né? O Grêmio jogando tudo e o Grêmio ainda conseguiu empatar no finalzinho do primeiro tempo através de Fernandinho. Gol de cabeça de Fernandinho. No segundo tempo o Grêmio ficou com 10 jogadores, não conseguiu o resultado. E com isso, a vantagem do Corinthians para o segundo colocado lhe dá a condição de campeão. É um título apenas simbólico, mas o Corinthians é um belíssimo resultado para o Santos. E o Santos, poxa, o Grêmio é um dos melhores times do campeonato, joga o melhor futebol e está em segundo lugar. E o Santos está em terceiro e mais. O Santos vai crescer na mão do Leverkusen. A Várzea é uma família. A família da Várzea. Vamos lá. Um amor que nasceu na Várzea. A gente tinha o time, e o time nosso era um time familiar. Então, quando a gente fazia umas excursão, ou tinha muitos festival na época, então a família ia acompanhar os jogos. E aí aquele olharzinho chamou a atenção, né? Então teve uma disputa lá entre ela e mais umas duas para ver quem que ficava comigo. E nesse meio tempo ela acabou ganhando uma sorte grande. Depois eu vou perguntar para ela se é bem assim essa história. Ela vai te confirmar. Verdade, verdadeiramente. E assim, até eu lembro que teve uma disputa, né? Entre eu e uma amiga minha, nós apostamos para ver quem conseguia namorar ele. E aí, assim, a gente começou a namorar, aí falei para ela, perdeu, né? E aí, logo em seguida, a gente começou a namorar sério, depois veio o noivado, o casamento, e hoje nós formamos uma família linda através do futebol da Várzea, né? Então, eu agradeço primeiramente Deus, depois a Várzea, que conheci meu esposo, que hoje é um grande homem da minha vida. Maílza era da Tugre, torcida uniformizada do Grêmio Esportivo Brasil. Arnaldo, o Nardella, era volante da equipe que conseguiu bons resultados na década de 80. Um time que foi muito além do futebol de várzea. E através desse time, rapaz, surgiu toda essa família que você está vendo, né? Porque eu era exigente, né? E as famílias deixavam as crianças aí com a gente, porque confiava, né? Mas foi muito bom, rapaz, foi muito bom, né? Esta família é muito unida e também muito oriçada.
Seu pai jogou na várzea. Meu pai jogou na várzea. Você jogou na várzea. Eu joguei na várzea. Tô sabendo que seus filhos jogam na várzea. Meus filhos jogaram na várzea. E agora tô sabendo que seu neto... Meu neto tá na escolinha de São Caetano, no Guaracá. Não tem jeito, a bola é passada de geração em geração. A bola tá chegando de geração em geração. Eu nasci ouvindo essas histórias, cresci ouvindo essas histórias. E assim, já fui jogar em campo que... O pessoal nem me conhecia, mas alguém falou, isso aí é filho do Arnaldo, filho do Nardella. Aí você já ganhava a vaga, então dá a camisa pra ele que tá tudo certo. Todo mundo joga futebol, eu também queria jogar que nem eles. Seguir o exemplo. Eu fico orgulhosa, né, de saber que foi de geração em geração e hoje, assim, foi uma coisa linda, né, porque foi formado caráter, né, através do futebol de várzea. Eu vi o caráter do meu sogro, do meu esposo, vejo do meu filho e tenho certeza que do meu neto também. Então, assim, o futebol de várzea formou caráter na minha família. Se o saudoso Grêmio de tantos times não existe mais, a família da várzea, carregada de histórias e boas lembranças, segue firme e forte, representada por várias gerações. E a gente faz parte da várzea por causa do meu genro, né? Ele também era da várzea, então a gente acompanhou ele durante aquela terretada que ele seguiu, a gente também seguimos junto com ele. Eu sempre assisti muito o Desafio ao Galo, né? Que era muito bom. Às vezes a gente se empolgava mais no Desafio ao Galo, como no futebol de hoje, que é só sarrafada. Mas é bom, estou muito feliz, sim, por todos eles terem seguido esse caminho do futebol. Uma família unida, joga bola unida. E olha, Neymar despediu-se do Barcelona em grande estilo. A pré-temporada dele foi ótima, combinando com o jogo de ontem nos Estados Unidos. Naquele que pode ter sido o último jogo de Neymar com a camisa do Barcelona, o time catalão fez o primeiro para cima do Real Madrid com Lionel Messi logo aos 3 minutos. E não demorou muito para o Barça aumentar a vantagem. Neymar tentou o toque para Suárez, a bola passou pelo uruguaio e sobrou limpa para Rakitic encher o pé. O Real conseguiu descontar aos 13 na ótima jogada de Kovacic. Ele avançou pelo meio, tirou a marcação de Piqué e bateu no canto direito, 2-1. Ainda no primeiro tempo, Neymar teve uma chance clara, mas a batida passou raspando a trave. O Real não desperdiçou a chance que teve e empatou a partida no contra-ataque. Asensio recebeu o belo passe e ficou cara a cara com Silesen, 2-2. Logo no começo da etapa final, saiu o gol da vitória do Barcelona. Neymar bateu falta e Piqué apareceu livre de marcação na pequena área. Depois disso, o goleiro do Barça ainda deu um show particular, fazendo defesas dificílimas, mas o placar ficou nisso mesmo, 3-2 Barça e fim de papo. Neymar está embarcando para o Catar, assina nas próximas horas com o Paris Saint-Germain o maior contrato da história do futebol mundial. Pra você ter uma ideia, R$56 mil por minuto na vida dele inteira. Bom negócio, sim ou não? Do ponto de vista econômico, nem discutir, mas do ponto de vista técnico, eu acho que ele devia continuar no Barcelona. Vanderlei, sim ou não? Boa transferência para ele. Maurício Manieri, bom? Boa transferência. E agora a oportunidade de ele ser o protagonista, né? Porque ele sempre ficava ali, o Messi e tal. Agora tem ele a oportunidade de ser, mostrar, eu sou o melhor do mundo, né? Na minha opinião. Chico, fez bem ou fez mal? Olha, o futebol francês não casa com o estilo do Neymar. Ele vai apanhar demais e vai ter que voltar muito para marcar. O futebol francês é um futebol feio, um futebol de marcação, muita porrada, não sai muito gol. Quer dizer, eu não sei não. Eu acho que assim, para jogar campeonatos europeus, ele joga com qualquer time. Agora, para jogar campeonato interno, o campeonato francês, vai ser difícil. Marcelinho, vai apanhar demais. Fez bem ou não?
Eu acho que questão econômica ele já estava muito bem resolvido. Em termos de história, de trajetória, ele poderia ter ficado no Barcelona, porque a questão dele não é financeira, lógico, vai ser muito mais milhões, mas ele já tem muito isso com o contrato com o Barcelona e o próprio as propagandas realmente que ele faz, né? Eu creio de ele querer brilhar sozinho, mas como, né, os árabes têm muita grana, não vai estar sozinho ali também, não. Miller, fez bem ou fez mal, Neymar? Tecnicamente, muito mal. O campeonato francês é horrível. E é claro, né? O pai dele falou, filho, vai porque lá você vai ser a primadona da festa. No Barcelona, enquanto estiver Messi, você será o segundo. Apesar de que eu acho o seguinte, viu? Essa questão ele está sendo protagonista com o Messi. Eu também acho. Mas aí não tem jeito. Mas Aí aí tem uma série de fatores. Eu acho assim. Olha o Chico falou aqui, Flávio. Olha o que o Chico jogo falou. do lado do Messi. Ó, antes de você dar o final do programa, um grande beijo pro Lucas, filho do Marcelinho, que está vendo a gente por internet lá em Minas Gerais, ao lado do filho do Romário. Os dois que estão no Tupi, o Romarinho, o filho do Romário. Estão quebrando a noite lá. Você imagina? Aneta, vamos encerrar o nome do ganhador do livro e com música, né? O Carlos Antunes levou o livro, então, tá? O clube que está aqui. O Clube Atlético Ipiranga, 110 anos de história. E a gente vai com a música do Maurício Manieri, Eu e Você. Legal. Muito bom. Obrigado, Marcelinho. Prazer enorme te receber aqui. Maurício, obrigado pela gentileza. Queria só mandar um grande abraço para o Fernando Costa, que está nos assistindo aí, o Rubens, as respectivas esposas e tal. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês novamente, viu? Muito obrigado. Pra gente foi muito legal, foi legal. E vamos então encerrando com Maurício Manieri. Tchau. Era uma vez eu e você numa noite perfeita e a luz do luar clareando o mar e a areia da praia e a gente dançando embaixo da chuva ao som de Tim Maia. Meu amor, você é tudo que eu mais sonhei, o meu ar, a minha paz, o tesouro que achei. Se eu nunca mais visse o brilho do sol